Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, aqui do Chave Mestra Podcast. E eu estou sim falando mais alto, você não é percepção sua não. Eu estou falando mais alto e coladinha aqui, ó, porque tem muita gente aqui atrás. Nós estamos na Bienal do Livro Rio de Janeiro, na edição 2025. E por aqui tem muita coisa boa, então tá todo mundo falando alto sim, tá todo mundo adquirindo seus livros por aí. Você tá vendo gente passando aqui atrás de mim e vai ver também passando atrás depois da nossa escritora. Pessoal, comprando seus livros e participando de palestras, sessão de autógrafos aqui a gente tá tendo. A gente tá tendo também lançamento de livro daqui a pouquinho, então é muito gostoso esse momento, que é essa semana e esses dias que a gente passa com todos os nossos escritores queridos que vêm de todo o país e muitos de fora, viu? A gente teve gente de fora ontem, eu já entrevistei, então é muito gostoso. É um tempo em que a gente passa aqui com eles, os entrevistando e trazendo para você muito aprendizado, muita coisa nova. E vamos conhecer mais sobre inteligência emocional? Você acha que tem, você acha que precisa, você sabe o que é? É tudo isso que a gente vai falar agora com a nossa escritora que faz parte desse livro lindo, 30 Vozes, um Propósito, Inteligência Emocional. E você pode adquirir, inclusive, este livro com a nossa escritora depois. Entre em contato, você vai ficar sabendo de tudo aqui na descrição do nosso vídeo, no nosso canal da editora. Comigo, aqui do meu lado, está ela que já esteve no nosso podcast, lá em São Paulo, no Alphaville, com a querida Dan, ela que já foi entrevistada. E agora aqui comigo, tem mais assunto pra gente falar aqui, ó. Capítulo 14, autocontrole emocional e liberdade interna. É sobre isso que a gente vai falar com a Leila Viana. Tudo bom, Leila? Tudo bem. Como você está? Muito bem. Para mim é uma honra, né? Sempre estar aqui de novo com vocês. Meu Deus, é incrível. Emoção assim. A gente fala de emoção e vivencia essas emoções. É, né? porque não é só controlar como o pessoal acha que é, não. É viver e é pôr pra fora mesmo aquilo Sim. que é de bom Sim. e aquilo que é de ruim e entender por quê, né? Exatamente. Ótimo. Então tá feliz aí. Muito, muito, muito feliz. Que legal. Feliz, realizada, realizando sonhos, né? Que a gente vem trazendo sonhos ali, às vezes de infância, da adolescência, né? Ai, Rio de Janeiro. Às vezes aqueles sonhos que a gente julga até impossível, né? Ótimo. Então, meu Deus, é um misto de emoções assim que indescritível. Ótimo. E eu quero também te perguntar, trazer muitas perguntas aqui sobre o seu capítulo, sobre a sua vivência, a sua história, porque é importante a gente passar para outras pessoas também a inspiração de aquilo que você superou e que hoje você traz aqui como inspiração, mas em especial por que você escreveu esse capítulo. Então eu vou te perguntar. Então traga para mim, antes de tudo, eu sei que você já falou isso no outro podcast da sua escrita, mas como é que é a outra pergunta, que é como que é estar na Bienal para você como escritora? Porque você falou, é uma honra, é um sonho, mas como que é para você escritora? Você já se acha escritora? Porque tem gente que ainda tá sonhando, né? Tem gente que lançou o livro e fala, não, eu não acredito que eu sou. Já se vê escritora, as pessoas já estão te reconhecendo ali, pedindo um autógrafo na família, as pessoas que te conhecem? Sim, sim. Já estão me vendo como escritora, eu já me vejo como escritora. Que ótimo. Até porque eu escrever para mim é assim, vem de muito longe, muito longe. Eu sempre fui aquela pessoa que tive diário, que então tenho já até tá hoje, na tá? prática. Tenho até hoje. Então fui professora, sempre escrevi muito, caderno. Então para mim escrever é muito libertador. Então, escrever, meu Deus. Então, sim, eu já me vejo escritora, mas assim, estar na Bienal do outro lado, né? Porque uma coisa é vir, é conhecer, é passear, é ver alguns escritores, assim, que a gente, os escritores dos nossos sonhos, né? Mas assim, estar do outro lado como escritora, meu Deus, é uma coisa assim, é muito diferente, é muito diferente. Sim. E para você ver, né? Eu sou psicanalista, eu tenho um consultório, né? Eu atendo bastante gente e foi um marco na minha vida. Olha só. Sabe? Apesar de eu já escrever muito material, apesar de eu já ter muitos e-books, apesar de tudo isso, depois que eu lancei o livro, foi
um divisor de águas na minha vida, porque desde as pessoas me vendo, né, diferente, e é diferente, sabe? Como escritora. A primeira vez que eu vim lançar o livro, que eu já entrava no carro, eu estava no hotel, e eu já comecei a perceber as pessoas, ah, você é escritora? Ah, você é escritora? Ah, ela é escritora, ela é escritora. Então, meu Deus, é muito diferente. Mas assim, gostoso, surpreendente, sabe? Meu Deus, é incrível, né? E é bom que você já trouxe aqui pra gente que você já escreve, você já tem essa vivência. E, na verdade, ele fica como mais um legado, fica como um material aí para realmente deixar registrado um pouquinho da sua vida, porque tem muita história, né? Mas um pouquinho da sua vivência, da sua experiência. Mas que ótimo que você já vem aí de pequena e de muito tempo. E como professora, que a gente ainda fala que é uma profissão em que todos nós precisamos, que todos nós sabemos da importância, mas que infelizmente não é dada tanta importância aqui no nosso país, né? É verdade. E é diferente, né? Uma coisa é você fazer seu material, você ter seus e-books. Eu acho que a escrita do livro, para mim, é como se você validasse a sua história. É como se você assinasse, sabe, o seu legado. Então, escrever o livro é muito diferente, é muito especial mesmo. Ótimo. E eu quero que você me fale, então, vamos entrar no livro. Vamos. Por que dessa escolha desse capítulo? Por que você escolheu autocontrole emocional e liberdade interna? Claro que a gente está falando de inteligência emocional, mas para você a liberdade interna ela é tão importante a ponto de você falar, vou escrever sobre isso. Quando você recebeu esse título, não sei se foi você ou a nossa editora que te passou, mas já tocou em você? Como que foi? Você que escolheu? Não, eles sugeriram, né, Ótimo. algumas opções. E aí, de cara, quando eu olhei, eu falei, cara, é sobre isso. E por que eu escolhi, né, falar sobre autocontrole emocional e liberdade interna? É que eu, como psicanalista, faz 15 anos que eu tô clinicando, e aí eu acabo recebendo muitas pessoas que vêm muito para mim falando dessas emoções, que não tem equilíbrio, o que é que eu faço com isso, como é que eu tenho esse controle emocional. Então, devido a muita demanda hoje, né, eu falei, não, é interessante eu deixar um pouquinho, né, de alguma ferramenta para que as pessoas possam, pelo menos, despertar um pouco. Então, quando eu vi, né, devido à minha profissão mesmo, e o tanto que eu escuto, sabe, eu tô descontrolada, eu sou impulsivo, eu não consigo controlar, Falei, cara, é esse o tema. Parece que foi me entregado assim no colo. No colo. Sim. E você como psicanalista, que você Sim. disse. E você como psicanalista também. Então, não só um momento que da escrita, que você falou que tem diário até hoje, eu também, vou confessar, gente. Pena que eu não achei diário com como é que fala? Com chavinha. Lembra que antes a gente tinha com chavinha, que não servia pra nada, na verdade, né? Que a gente tinha aquela chavinha assim, mas na nossa mãe, se quisesse abrir, podia abrir. E era tão gostoso, né? E sempre perdia a chave. Mas a gente fala que a escrita é terapêutica muitas vezes. Sim. Que com certeza quando você fez o livro também, mesmo que sejam poucas páginas, você escreveu ali um pouquinho e foi vivenciando. Mas você como psicanalista, com certeza você atende essas pessoas que estão passando por muitas questões e necessidades urgentes de desabafar, de se entender, de se conhecer, de essa liberdade realmente existir, porque elas mesmas estão fechadas, elas estão se fechando. E de repente elas nem sabem que tem um problema ou uma dificuldade e acham que é outra questão. A questão é outra. Buscam uma coisa e, na verdade, precisam de outra. Exatamente. Né? E essa liberdade interna, né, esse autocontrole, eu falo muito que é muito importante, né, o autocontrole mesmo, porque realmente liberta. Porque são as nossas emoções, na verdade, que nos aprisionam, né? As emoções, elas acabam nos aprisionando. Então, quando a gente
tem pelo menos um pouquinho do controle disso, a gente acaba se libertando também, não é? Sim. E você tem essa noção na realidade, porque a liberdade ela vem quando você tem autoconsciência. E como que você vai ter autoconsciência se não tem ninguém te falando onde que você está caindo? Sim. Vamos dizer assim. Eu acho muito importante essa não diria profissão, porque para mim profissão é uma coisa, mas quando vocês têm um propósito muito bonito, que eu acredito que psicólogos, psicanalistas, eu sei que cada um tem a sua vertente, o seu direcionamento, mas a gente sempre tem que procurar terapeutas, porque a gente sempre tem que procurar, porque realmente a gente vai se encontrar. Sim. De alguma forma vai se encontrar. Então busque. Porque a inteligência ela só vem à medida que a gente vai buscar. Sim. Porque não adianta falar assim, ou eu sou ou eu não sou, não é verdade? É verdade. É verdade. E uma coisa que você falou muito importante, né? Eu acho que essa busca mesmo, alguém direcionando, alguém entregando algumas ferramentas para você, eu acho que acaba facilitando um pouco para a gente, né? O despertar, o autoconhecimento mesmo. Porque às vezes está na nossa cara ali, tá tudo ali, mas a gente não vê. Porque a gente está olhando para outras emoções, a gente está... Eu acho que, na verdade, quem está dentro da ilha acaba não enxergando a ilha, né? Às vezes a gente tem que sair um pouco para enxergar. E essa minha profissão, na verdade, eu costumo dizer que eu nem trabalho, né? Exato. Eu entendo muito como o meu servir, né? O meu, é como eu deixo, é como eu vejo, sabe? Eu sempre digo, estou indo servir, porque à medida que eu vou fazendo isso, meu Deus, para mim nem é muito prazeroso, sabe? Quando a gente vê a jornada, quando a gente vê a transformação da pessoa, quando a gente vê o processo acontecendo, meu Deus, eu acho lindo, eu acho fantástico. E fazer parte disso, para mim, é um servir, né? Nem é trabalho. Exatamente. É? E aí, eu queria, na verdade, também que você me falasse agora, entrando lá no teu capítulo. Eu não sei se vou deixar aqui um lencinho também pra você, porque hoje a gente tá calor aqui, ó. Vou voltar pra você. E que a gente entrasse mesmo no nosso capítulo, porque tem muita coisa aqui pra ela falar. Tem muita vivência, muita experiência de vida e também de clinicando ali no consultório, auxiliando essas pessoas. Mas que você trouxesse aqui, quando você foi escrever, o que você pensou da sua história agora? Não daqueles que você tem atendido, que com certeza você tem ajudado bastante, mas da tua história, o que tinha mais da Leila Viana nesse livro? Ah, tem muito, né? Porque eu entendo que essa transformação é muito a começar em mim. Então, cada pessoa que senta comigo, cada pessoa que passa por mim, cada pessoa que chega, inclusive, né? Eu falei no outro podcast e vou falar novamente agora, mas cada pessoa que chega, eu olho e falo assim, o que é que você veio curar em mim? Porque cada pessoa que senta ali, que me conta uma história, que me conta, que eu busco, né, como ajudar, como auxiliar, eu também estou me auxiliando. Uhum. Então, esse autocontrole, desde sempre eu busquei na minha vida. Porque eu sempre quis leveza, eu sempre queria uma paz interior, sempre busquei muito por isso. E aí eu, como uma boa pisciana que eu sou, extremamente emocionada, então minhas emoções ela eram impulsivas demais, ali na infância, na adolescência, e aquilo que a gente fala muito, né? Eu acabava escolhendo, né, por fazer algumas coisas, por falar algumas coisas, que as consequências não eram muito leves. Então, é aquilo, né? A escolha, a decisão ela é livre, mas a consequência ela é inevitável. Exato. E aí, a partir disso, eu comecei essa busca. Então tem muito de mim nesse capítulo também, tem muito de mim. E quando eu fui buscando, quando eu fui escrevendo, quando eu fui despertando para isso, escolhendo inclusive minha maneira de servir, foi justamente para curar a mim primeiro, para curar a mim. E quando você fala também de você mergulhar, porque é mais ou menos isso, é de você entender quem você era na infância, na adolescência,
e que muitas palavras, às vezes, e até atitudes que machucavam, não se tinha também a percepção, né? Sim. Por isso que eu falo da consciência, porque muitas vezes a gente nem percebe que está fazendo aquilo e que está machucando pessoas e se machucando também. Exatamente. Né? Exatamente. E eu venho de um lar onde a gente tinha que fazer 2 extremos. Porque eu venho de um lar de um pai alcoólatra, onde a gente tinha, ao mesmo tempo que a gente tinha que conter muitas nossas emoções, a gente extravasava não de uma forma tão correta. Então, ali na adolescência, para não buscar outros caminhos, como drogas, como bebida, eu resolvi escrever. Então, me libertou assim, num nível, me libertou numa extremidade tão grande que a partir daquilo eu comecei realmente a fazer minhas escolhas, mas com mais assertividades, com mais tranquilidade, pensando um pouco mais nas consequências. Então, realmente, esse capítulo ele fala muito sobre mim. Ótimo. E eu quero também, eu falo pra vocês que eu pergunto tudo aqui, né? Ela veio aqui, chegou e falou assim: ai, que bom! Você tá por aqui, que legal que agora eu vou ter 2 podcasts, um com a Damaris, um com você, tá vendo só? Aí eu falei assim, então se prepara que tem bastante pergunta. Porque ela foi lá com a gente, como eu falei pra vocês, a gente já entrevistou ela lá em São Paulo, no nosso estúdio lá em Alphaville. E agora estamos aqui, ó, Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. Você vem de São Paulo também? Não. Vem de onde? Na verdade, eu sou natural da Paraíba, de Campina Grande, e moro hoje no Paraná, em Maringá. Faz em Maringá. 14 anos que eu tô em Maringá, no Paraná. Ótimo. Sim. E aí, ela que vem de lá... Foi então a Vanessa que falou com você? Não. Maringá é a Leice, será? A Leice. Leice. Um Nossa, beijo pra Leice. Um beijo pra Leice. Incrível, uma atenção incrível. A Leice, ela me acolhe de um jeito, sabe? Eu dou bem muito trabalho a ela, na verdade. Eita, Leice, aí, ó. Estamos aqui com aquela pessoa que dá trabalho pra você. Pode deixar que eu vou dar trabalho pra ela agora, vou fazer várias perguntas. Mas um beijão pra ela. Leice é incrível. Ela tem uma energia incrível. Ela tem um potencial incrível. Ela coloca a gente pra cima. Sim. E eu acho que o mundo tá precisando de pessoas assim, não é? E é o que a gente tá falando disso. Sim. Pessoas que... Porque tá tão difícil você ver até um sorriso hoje. Tá tudo tão mecânico que até o sorriso tá mecânico. E pra pessoa dar, ela dá aquilo que ela tem. Não é verdade? Exato. Você com certeza traz muito isso lá nos seus atendimentos. Às vezes a pessoa está buscando tanto ter algo que, na verdade, é muito mais simples do que se imagina. Hoje estão buscando tanto passar, eu falo muito aqui no podcast, vou parar de falar, que senão vai que eu entrevisto alguém que já passou por isso, mas que passa pelo fogo, que passa pelo caco de vidro, que sobe montanha, que desce montanha, não tem problema você fazer isso. Mas às vezes a pessoa acha que isso é a única coisa que vai resolver a vida dela, que é uma mágica, que é... Não tem problema, mas a questão é que é o dia a dia, é a disciplina, é você entender que é uma vida. Você passou 40 anos da sua vida, sabe, fazendo tantas coisas ruins que você não tinha percepção, claro, sem intenção. Aí depois você quer mudar a sua vida em um dia, chega lá no psicanalista, no terapeuta, olha, eu quero mudar. Gente, não é assim. Não. Então é uma vida e são coisas que estão aqui dentro, ó. É um sorriso, é um abraço, é ser humano. Sim. E não ter humano. Não é verdade? É verdade, é ser. E é como você falou mesmo. Tem pessoas que chegam lá achando que a gente tem uma varinha mágica mesmo. É para ontem, porque o ser humano ele é imediatista demais. Exatamente. Meu Deus! E aí a pessoa precisa entender que é uma construção. São muitos anos eu funcionando de uma forma. Eu fui programado, inclusive, né, através da cultura. A gente é programado. Exato. Através dos comandos de pai e mãe, a gente é programado. A gente é programado pelo sistema, né? Então, para desprogramar e reprogramar, é uma construção, né? É um caminho, é uma jornada que existe ali para que aí sim a gente consiga realmente, a partir de escolhas diferentes, começar a sentir emoções diferentes para poder vivenciar experiências diferentes. Mas as pessoas são imediatistas, elas querem para ontem. Sim. E como que você entendeu que esse livro poderia impactar a vida das pessoas?
em que parte que você acha, ou no todo, mas o que você selecionou da tua história, porque é muito... Eu sei que os escritores, eles falam aqui, quando chega para escrever, não no teu caso você já escreve muito, né? Mas tem escritor que acha que não escreve e quando vai pôr no papel tem que tirar um monte de coisa. No teu caso, piorou, porque daí você escreve muito. O que você selecionou da Leila que falou, não, essa parte aqui eu acho que vai mexer com muita gente? O que você pensou na hora? Na hora, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, principalmente quando eu falo aí de autoconhecimento e escolhas, as escolhas, eu acho que isso fala muito da Leila. É tanto que é uma frase, né, de impacto minha. Aí, eu já né? vi nela. Exato. Você sempre terá a chance de escolher quem quer ser. Isso fala muito de mim, porque eu tenho muitas versões. E tá tudo bem, né? Então eu já tive a versão que dei trabalho aos pais, eu já tive a versão que lecionou, eu sou pedagoga também, então eu dei aula durante 18 anos na minha vida, dei aula em algumas... mundo, então, né? Nossa, é fantástico. E aí dei aula em algumas universidades, no Paraná e Maringá, e aí... são várias versões e dentro da gente tem vários eus. Exato. E tá tudo bem. Só que tem hora que eu vou escolher quem eu quero ser agora, né? Viver e vivenciar tudo que eu quero ser agora. Até porque a Leila psicanalista não é a Leila mãe, não é a Leila avó, não é a Leila esposa. Né? Então a gente também tem que entender que nós já temos várias versões. Então sim, eu sempre vou ter a chance de escolher quem eu quero ser. Algumas escolhas de quem eu quero ser vai dar errado, algumas escolhas vão dar certo, outras vão ser mais desafiadoras. Sim. E aí eu vou escolhendo, até realmente me sentir bem e sabendo que amanhã, né, ou daqui a pouco, eu também posso escolher uma nova versão. Então isso aí fala muito de mim. Então, é um pouco disso, um pouco não muito disso, quando você fala dessa busca, você fala, sua busca precisa ser sempre por você mesmo para se sentir bem. Tô lendo só um pouquinho, tá, gente? Depois vai adquirir seu livro. Descomplique a vida e deixe as coisas fluírem. Não é mais sobre sofrimento, é sobre entender o essencial, leve, efetivo e fluido. Pare e pense, se você encontrar formas mais simples de fazer o que precisa, tudo se tornará mais fácil. A simplicidade traz conexões profundas com você e com a vida. E é exatamente isso, a simplicidade traz conexões profundas. É o que eu falei aqui, o que a Leila está falando aqui, porque não sou eu a especialista aqui hoje, é ela, falando sobre a simplicidade de um sorriso, do que o mundo precisa, que você falou, o mundo está precisando disso, pessoas positivas, pessoas para cima, pessoas que levantem as outras e não que derrubem para estarem no topo. Exato. E eu acabei falando um pouco sobre isso, né, na minha palestra, e que é justamente isso, a gente está muito esperando ser feliz, colhendo do externo, né? Então, de repente, nossa, eu tenho um dia perfeito, eu fui extremamente elogiada. Aí, eu tive um dia péssimo porque alguém me xingou. Oi, eu não posso ficar refém disso, né? Então, quando eu falei aí sobre isso, é sobre a gente ficar refém do outro, é sobre a gente ficar refém de cópia, de querer ser cópia do outro. Então, a simplicidade de ser você, só seja você, né? Se aceitar, entender suas experiências, entender que tua jornada, ela foi importante para você, foi o que te moldou e que te trouxe até aqui. Então só seja você, né? Tem muita gente querendo ser o outro, querendo buscar o outro, então querendo felicidade onde não vai encontrar, né? Fica no refém de infinitas coisas e pessoas e comportamentos e fatos, quando na verdade eles não vão encontrar fora. Eu preciso estar bem comigo. Precisa estar tudo bem aqui dentro, né? Exato. Precisa estar bem aqui dentro. E quando você fala isso, é bom a gente também ressaltar aqui, porque sempre quando eu falo com essa coisa de... que eu entrevisto aqui vocês e que a gente fala dessa questão de desenvolvimento, de ter esse gerenciamento das emoções, de tudo isso, pode ter gente que está nos assistindo, pode ter pessoas que estão nos assistindo aí e que acreditem que é você... vamos ser
nós mesmos, mas que a gente não precisa evoluir, não é isso. Não é sobre isso que a gente tá falando. Porque senão vira a questão do comodismo também. Ah, vou ser eu, quem quiser que me engula, quem quiser que me aceite, eu sou isso mesmo. E não é sobre isso, é você ser sua melhor versão todos os dias, Exato. seja você sim, mas tem coisas que de repente estão te matando. Não é nem matando o outro que tá do lado, estão te matando. Então seja você sim, mas com a consciência de que você tem tudo. Você tem uma vida, um corpo, uma alma, um espírito e que a gente precisa entender onde que tem que ajustar, não é verdade? Exatamente. E tem hora que você tá ajustando aqui, outra hora não. Tem hora que aquela pensamento que você tinha quando você tinha lá seus 15 anos era um e que hoje aos seus 40, 50 é outro. E que tudo bem, mas o que dá para ajustar? O que dá para parafusar e o que já tá espanado aí, né? É muito gostoso esse tema. Justamente, eu também falei um pouco sobre isso hoje. Já na traz, palestra. desculpa que eu te cortei, mas já traz então um pouquinho da sua palestra, porque eu já estava aqui no podcast, agora eu vou ter ela aqui comigo, palestra individual, para mim e pro José. Traz um pouquinho da sua palestra, fala pra gente. Então, eu falo um pouco sobre isso também, né? Que não é sobre... As pessoas confundem muito. Ser eu mesma. Vou fazer o que eu quiser. O que eu quiser, isso não é liberdade, isso é voluntarismo. Olha que legal. Porque liberdade é eu fazer o que eu tenho que tem que ser feito. É o que tem que ser feito para eu melhorar. É o que tem que ser feito para eu evoluir. E às vezes, né, trazendo um pouquinho da palestra, eu preciso às vezes soltar umas coisas, inclusive que eu amo. Ótimo. Mas isso está me fazendo bem? Ótimo. Isso está me fazendo evoluir? Então, liberdade é fazer o que tem que ser feito. Voluntarismo é fazer o que eu quiser. Então, tem muitas pessoas, inclusive, confundindo um pouco disso. Por isso que sai aí, né? Desenfreado, chutando balde, eu vou ser eu mesma, né? Não tem um controle até do próprio autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele traz muito isso, sabe? É sobre liberdade. E liberdade, ela está muito atrelada à responsabilidade, não à irresponsabilidade. Ótimo. Quando eu digo que eu tenho liberdade de escolha, eu preciso estar muito consciente das consequências dela. Porque, sim, a escolha é livre, mas a escolha é livre, mas a consequência ela é inevitável, né? Ótimo. Então, né, liberdade é uma coisa, voluntarismo é outra, né? Ótimo, exatamente. Muito, muito bom. E foi o tema da sua palestra? Foi. Aí, tá vendo? Vamos falar tudo da palestra agora. Será que eu tenho tempo, José? Vamos ver. Quase não tenho tempo, né, José? Senão eu já fazia ela palestrar aqui, porque que ótimo. E eu amei, já tô amando aqui te entrevistar, porque tem muito conteúdo e eu gosto muito desse assunto, porque a gente se desenvolve não só como pessoa. Quando eu acredito que você fale isso para as pessoas também, para quem você atende, para quem você palestra. Quando a gente se desenvolve, lá fora, onde a gente estiver, a gente inspira, a gente cresce. Então não importa se você está na sua empresa, na empresa de outro, onde você estiver, você impacta a vida das pessoas. Então o desenvolvimento ele é maravilhoso, você crescer, tudo isso que ela está trazendo hoje é tão rico, porque te faz entender que quando você é de dentro para fora, porque tá na gente, a liberdade e a escolha, quando isso é de dentro para fora e você começa a crescer, onde você for, aquilo vai crescendo com você. E não estamos falando de dinheiro, de sucesso, nada disso. Estamos falando de o ambiente. Então, sim. E quando você traz aqui falando de liberdade, isso é maravilhoso, porque as pessoas estão confundindo. Inclusive, um dos livros, a gente está falando de livro, um dos livros mais vendidos, que é a Bíblia, independentemente da sua crença ou não, mas está falando sobre isso, que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então fala muito desse trecho do sentido de até que ponto aquilo que é livre-arbítrio é realmente tão livre assim quanto você acha. E a gente está trazendo aqui, falando agora de vários campos, e não estamos falando de religião, falando do livro mais vendido. Muita gente fala disso, então é entender que a liberdade, ela, como ela disse aqui, que eu achei lindo, ela tem uma consequência, é inevitável a consequência. Exato. E muita gente está sofrendo por isso, por escolhas que foi, deixa a vida me levar, vamos embora, vamos viver, e quando viu, acabou tendo escolhas que não foram tão boas, o resultado não foi tão bom. Exato. Mas que bom
que depois a gente tem o dia de amanhã, né? Exato. Que às vezes não pode não ser tão bom assim devido à escolha, mas dá para mudar, né? Exatamente. Por isso que eu falo aí, você sempre terá a chance de escolher quem quer ser. Porque às vezes a gente vai errar também, né? Exatamente. E quando você fala de autoconhecimento, de evolução, né? Que você diz, nossa, a gente acaba levando para o mundo, a gente acaba sendo luz. Por quê? Porque a gente se leva para onde a gente for. A gente se leva, então eu me levo para a minha família, eu me levo para o meu relacionamento, eu me levo para as paredes do meu consultório. Então, quanto mais eu estiver aberta para aprender, para evoluir, para errar, para acertar, né? Quanto mais eu estou disposta a evoluir e a crescer, mais eu vou me levar com mais plenitude, com mais leveza, né, para onde eu for. Então a gente se leva para onde a gente for, né? Exatamente. A gente se leva. Que a gente consiga pelo menos se levar, porque tem gente que está se levando, tem gente que está tá omitindo, não seria omitir a palavra, me ajude minha psicanalista, minha escritora, eu vou lembrar da palavra, mas ela não consegue dar o melhor dela, ou trazer, colocar para fora quem ela é, e aí ela não se posiciona, eu acho que a palavra é essa, ela não se posiciona, então vamos impactar com o que você tem, e quando eu falo, Leila, não sei se você tem essa impressão, que às vezes as pessoas acham que o mundo é dos comunicadores, e não é. O mundo é de todos os perfis. Para isso existe um encaixe de cada um. A gente precisa de todos, mas que você não seja omisso. Que você se posicione no teu perfil, na sua forma, e se precisar equalizar um pouquinho do perfil do outro, a gente se equalize, mas seja você, porque existe um propósito do jeito que você é. Naquele momento, se precisar mudar, vamos mudar, né? Exatamente. E outra coisa, a questão da comunicação, a gente pode se comunicar de tantas maneiras, não é? Eu posso, só um comunicador através da voz? Não, eu posso me comunicar através da escrita. Exato. Eu E quem posso não tem voz? Pois é. Eu posso me comunicar através da música, eu posso me comunicar através de tanta dança, coisa, de tudo. não é verdade? Sim. Então, se expresse. Eu acho que você precisa se expressar. Então, à medida que você vai se expressando, você vai colocando para fora suas emoções, você vai colocando para fora seus sentimentos. E não existe uma única maneira de se comunicar. Se comunique pela sua emoção, pelo amor, né? Se comunique por onde você se achar melhor, né? Ótimo. Exato. Ela achou a minha palavra, tá vendo? Você fala com professora, psicanalista, pedagoga e escritora e etc. Ela já achou, é se expressar. Porque até para se posicionar precisa se expressar. A gente tá chegando quase no fim, Leila, do nosso programa. Eu falei pra você, a gente ia ficar aqui, não é ver nem hora a passar. Já tá quase acabando, mas antes da gente encerrar, me fala um pouquinho, de repente, tem algo que eu sempre pergunto pros escritores, tem algo que você acredita que eu não tenha te perguntado sobre seu livro, sobre o que você quer trazer aqui, porque o podcast é seu, a palestra foi sua, e de repente eu não te perguntei que você acha que é importante a gente trazer hoje no podcast, algo que você acha que vai impactar a vida das pessoas, não a nossa mensagem final é daqui a pouco, a chave que vai abrir alguma porta, mas o que você acredita de algum tema que você de repente tenha trazido no livro ou não? Traga pra gente, de repente, algo importante que eu não te perguntei. A gente falou de tudo, será? Acho que não. Nossa, você é incrível, né? Eu sempre te admirei. Ah, obrigada. Queria muito, né, ser entrevistada por você também. Eu acho que ficou bem completo, né? Eu acho que a gente trouxe um pouquinho ali de tudo. Eu acho que a gente fala muito... Mas o que eu queria trazer, né, é muito essa questão de você ser você. Eu prezo muito por isso. Sempre que eu começo a fazer um processo terapêutico, que eu pergunto assim, quem é você? Né? E aí a pessoa até se assusta. Como assim? Ai, acho que eu não sei quem sou eu, né? E aí eu queria trazer um pouquinho disso, sabe? Você é o que te torna insubstituível. É como você faz as coisas, sabe? É sua essência. É como você faz. Porque função qualquer um executa. Agora, como você faz, é você.
E isso é a soma das suas experiências, isso é a soma da sua jornada, isso é a soma, é sua soma, não te diminui em absolutamente nada. Então tudo que te fez sorrir, tudo que te fez chorar, todos os aplausos, todas as vaias, é a soma, né, da sua jornada, é o que te traz até aqui. Então, quando eu falo sobre isso, eu estou dizendo, olha, seja você e tá tudo bem. É todo esse pacote aí que te torna insubstituível. Sim. É sobre isso. E ela já fez eu me emocionar, tá vendo? Vocês são demais, viu? Quem manda a gente ficar entrevistando psicanalista? Leila, eu quero te agradecer muito, mas antes da gente encerrar, te agradeço e te desejo muito sucesso, viu? Você falou aqui, foi passando um monte de coisa aqui na minha cabeça, porque tem isso. Quando a gente é autêntico, é realmente ser a gente. É a gente impactar a vida de outras pessoas e você tem feito isso com certeza lá. No seu consultório, onde você passa, você já fez aqui, ó. Já deixou uma marquinha aqui. E eu quero agradecer você e te deixar agora com uma chave. Eu te deixar não, você vai deixar pra gente agora com uma chave que abre uma porta importante pra alguém aí que tá vendo a gente ou pra todo mundo. De repente uma chave que você já usou na sua vida e que você vai emprestar pra gente agora pra abrir uma porta. Então passa pra gente, Leila, aqui na sua câmera essa chave importante e para de me fazer chorar. Então vamos lá, vamos à chave, né? Eu acho que tudo que tiver eu na frente é de minha responsabilidade. Então, eu produzo a minha vida pela vontade ou falta de, pela ação ou pela falta de. Então, faça escolhas conscientes, tome decisões conscientes, mas nunca, nunca esqueça que você precisa estar em primeiro plano, em primeiro lugar. É a partir de você, é a começar em mim. Ótimo, a começar em mim, é sempre isso. Quero te agradecer muito. Já acabou o nosso tempo, né, José? Acabou, mas eu já te convido para você retornar. Quem sabe já o terceiro episódio com a gente lá em São Paulo, quando estiver em São Paulo. Ah, isso aí já vai acontecer em novembro, hein? Eita! Em novembro eu já tô aí lançando outro livro. Estamos trazendo novidades. Que isso. bom! Novembro. Já vamos nos encontrar por lá. Pois então já está nosso encontro marcado. Sim. Muito obrigada. Foi um prazer para mim também estar aqui. Sucesso com inteligência emocional e também sucesso com o novo que está vindo aí, que eu agora já fiquei sabendo, no José forninho. Também tá no forno, ótimo. Tá. E que você realmente continue nesse trabalho lindo que você faz, que é levar vida para as pessoas, que eu acho que é isso, vida. Acho não, eu tenho certeza que vida é isso, as pessoas se descobrirem. Porque elas descobrem, elas entendem o que é liberdade, que não é libertinagem, mas é a liberdade da escolha e das consequências. E vamos tocando a vida e vamos nos ajudando e de uma forma mais leve que ela precisa ser, né? O pessoal já tá dando tchau aqui. É assim, ó, na Bienal do Livro Rio de Janeiro, estão passando todo lado, dando tchau. Então, que você continue dessa forma. Continue abençoando a vida de muitas pessoas, crescimento, tudo de bom. Sucesso para você, viu? Obrigado, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Prazer. E vamos que nosso encontro tá chegando próximo. Opa! Nosso próximo episódio. E você, eu quero agradecer você, José. Muito obrigada. Ele que tá ali no corte das câmeras e tá aqui, ó, todos os dias na Bienal, ó. Não é fácil não, mas a gente faz com sorriso no rosto. E quero agradecer você que esteve com a gente até agora, conferindo esse material, inteligência emocional, ela que fala aqui no capítulo, deixa eu virar a Leila Viana, no capítulo 14, quer adquirir seu livro, entre em contato com ela, tá aqui na descrição o @ dela no Instagram. E depois, ó, fique esperto lá no Instagram, porque tem novidade chegando, ela já revelou aqui pra gente. Te agradeço e eu te encontro no nosso próximo episódio. Talvez eu esteja chorando ou não, mas a gente se encontra até lá, aqui na Bienal do Livro Rio de Janeiro 2025. Beijo!